meu desejo, um dos meus desejos para esse grupo de estudos é esse, que Deus revele ao teu coração aquilo que você já sabia, mas ainda não tinha entendido. Amém? Que esse estudo nessa noite nos ajude para isso, para entendermos aquilo que já sabíamos, aquilo que já ouvíamos e entendermos também aquilo que não tínhamos ainda conhecimento, ok? Nós hoje vamos dar seguimento então ao nosso grupo de estudos sobre a segunda vinda de Jesus, sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. E hoje vamos falar sobre o primeiro sinal da vinda de Jesus. Hoje nós vamos concluir, que é o sinal do engano, acerca do engano religioso, das falsas religiões. Lembrando que nos nossos últimos 3 estudos, nós falamos sobre falsos cristos, datas da segunda vinda e da consumação do século errada. Nós falamos sobre falsas religiões. Nós elencamos aqui no mínimo 5 das maiores, né? E hoje há aproximadamente mais de 10.000 religiões, mas nós elencamos aqui as 5 maiores, né? E dentre elas 4 estão no quadro daquelas que são falsas religiões: shintoísmo, hinduísmo, budismo e islamismo. Também estudamos sobre algumas heresias e estudamos sobre liberalismo, misticismo e sincretismo. E hoje nós vamos fechar esse primeiro sinal dessa falsa religião, falando aos irmãos e às irmãs aquilo que Jesus ensinou de como os seus discípulos deveriam de agir diante desse sinal do engano religioso. Como que os discípulos deveriam de se portar diante do ensino religioso, do engano religioso, que é o primeiro sinal que encontramos no bloco, na fase de princípio das dores. O primeiro sinal é esse, o engano religioso. As pessoas dizendo: muitas pessoas que não foram enviadas por Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, chegou a hora. Então, como devemos agir diante de todo esse engano religioso? Então, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 4. Versículo 4 de Mateus 24, diz assim a palavra do Senhor: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4, Jesus disse, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Em Marcos capítulo 13, no versículo 5, Jesus disse: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Marcos e Mateus dão a mesma orientação repetidamente: vede que ninguém vos engane. Mas em Lucas, no capítulo 21, no versículo 8, Lucas, ele, além de falar com outras palavras, mas praticamente a mesma coisa, sobre vede que ninguém vos engane, Lucas diz: vede que não sejais enganados. Mas Lucas traz um acréscimo. Além disso, ele diz: não
os sigais. O texto diz assim, Lucas 21:8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Que o Espírito de Deus nos dê total interpretação, conhecimento sobre esse texto em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, veja, Lucas, ele fala que chegou a hora. Há pessoas que ao longo do tempo, nós estudamos isso, me parece que foi na segunda parte dos sinais, né? Me parece que foi no Escatologia 6. Nós estudamos sobre pessoas que foram mais ousadas ainda, né? Que elas não disseram apenas que chegou a hora, elas deram a data, né? Porque quando a gente diz chegou a hora, né? Não quer dizer que vai ser nessa hora, quer dizer que, olha, é esse momento agora. Chegou a hora, vai ser agora, né? Isso já é um dos sinais, né, da vinda de Jesus, mas que está na boca dos anticristos, né? Que está na boca da falsa religião. Esse negócio de chegou a hora, ou seja, vai ser agora. Está na boca da falsa religião. Que Jesus virá, tudo certo. Devemos pregar isso. Devemos pregar sobre a vinda de Jesus. Mas até o chegou a hora é perigoso. Mesmo quando não tem a data marcada, chegou a hora é perigoso. Mas pregar que Jesus está voltando, está de acordo. Mas há uma diferença aqui. Mas há pessoas mais ousadas ainda ao longo dos séculos que marcaram datas e se frustraram porque Jesus não veio em nenhuma delas. Nesse texto, nós retiramos dele agora, nessa noite, além de tudo que já partilhamos, nós conseguimos também extrair desses versículos que lemos acerca da segunda vinda de Jesus, nós conseguimos extrair deles também orientações para esse tempo de falso engano, né? Coisas que são necessárias diante desses sinais, coisas que são específicas fazermos diante desse sinal do engano religioso. E a primeira que aprendemos aqui é: vede que ninguém vos engane, ou não sejais enganados, né? Vede, aqui nesse texto, é uma palavra chamada blepo, que significa perceber algo, tomar cuidado, precaver-se, processar informações considerando vários aspectos. Esse vede está indicando isso. Vede que ninguém vos engane. Ou seja, tome cuidado para que ninguém vos engane. Seja precavido para que ninguém vos engane. Perceba algo. Esteja com uma boa percepção para que ninguém vos engane. Nós encontramos um texto em Atos, capítulo 17, que eu gostaria de ler com você. Atos 17. Atos 17, versículo 10. Eu tenho citado ao longo dos dias esse texto, mas agora a gente vai ler aqui um pouco, tentar buscar nele sobre o que significa esse tomar cuidado, né? Porque senão, esse vede, esse tomem cuidado, sejam precavidos, processar informação, né? Isso precisa ser feito com muito cuidado,
Porque senão você também vai dizer que não é verdade coisas que são verdades, que são princípios da palavra. Então, o que é necessário para que você não seja enganado? Atos capítulo 17, versículo 10. Em especial nesse item. Em especial no item do engano religioso. O que é necessário para você poder processar bem as informações? Para você se precaver e tomar cuidado. Tem uma coisa que é necessário. Para que, por um outro lado, você não fique rejeitando aquilo que é da palavra de Deus. Mas então existe algo que é necessário. Como fazer esse filtro? Diante de tantas inverdades e diante da verdade. Como a gente fazer esse filtro? O que é importante para a gente não rejeitar aquilo que é bom? Atos 17, versículo 10 em diante, diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica, meus irmãos, eles tinham a mente muito fechada, muito difícil evangelizá-los, muito difícil pregar Cristo para eles, muito difícil uma aula, um grupo de estudo com eles, muito difícil pregar para eles. Os de Bereia já eram um povo diferente, já era um povo, e você vai ver qual era a diferença deles, você vai lembrar. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Será que os de Bereia eram mais nobres porque tinham muito dinheiro, roupas finas, um bom emprego, vieram de uma boa família? Será que era por isso que eles eram mais nobres? Eu acho que não. O texto diz assim, vamos ver? Eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Para ver se as coisas eram de fato assim. Aleluias. Diante do sinal, desse primeiro sinal do engano religioso, há uma coisa que vai te ajudar na tua percepção. Há uma coisa que vai te ajudar nesse processo em que precisamos nos precaver, que é o quê? Que coisa é essa? Examinar a palavra de Deus, examinar as Escrituras sagradas. Porque senão você vai ficar refém das pessoas. Veja, eu estou dando um estudo para você. Se você é alguém que não gosta de examinar as Escrituras, você fica refém a ter que acreditar. Você vai precisar acreditar naquilo que a pessoa está dizendo para você. Ou, de repente, ao rejeitar, pode ser que você esteja rejeitando algo que é bíblico. Algo que está na palavra. Eu sou um pregador da palavra. As minhas mensagens, e eu louvo a Deus porque aqueles que têm estado comigo nesse tempo também, os nossos obreiros, também têm pregado a palavra. No nosso ministério nós pregamos a palavra. E infelizmente ainda há pessoas que às vezes rejeitam. Mas por que rejeitam? Porque não têm examinado as Escrituras para saber se de fato é assim mesmo. Muitas pessoas hoje têm deixado
de receber e deixaram ao longo da sua vida de receber coisas boas, porque foram como os de Tessalônica. Não examinaram as Escrituras para saber se era de fato aquilo que estava sendo dito, se era verdade. Mas decidiram apenas ouvir a si próprio ou ouvir a outras pessoas. Então, como que você vai poder se defender? Ou como nós vamos poder nos defender contra os falsos enganos, os falsos estudos religiosos? Como que a gente vai poder se defender dessas pessoas que dizem, eu sou o Cristo, chegou a hora? Como que a gente vai se defender se não há um exame? Então, este é um tipo de sinal que a gente consegue só vencê-lo. O ensino, o engano religioso, você só vai conseguir vencê-lo, em primeiro lugar, se você examinar a Escritura, ou em segundo lugar, se você está sendo guiado por alguém que você tenha a certeza que é uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Só assim, só dessas duas maneiras, né? Porque não tem como, né? Você tem, e precisa conhecer bem as Escrituras, porque existem religiões que estão no nosso meio hoje que conhecem a Bíblia de capa a capa, e citam ela, e tiram versículos dela, e há religiões no nosso meio hoje que já modificaram a Bíblia em mais de 2.000 versículos para poder responder às suas próprias doutrinas. Tem religiões, como nós conhecemos hoje, que não citam o Salmo 115, que fala contra a idolatria. Tem religiões hoje que falam para diminuir Cristo na Trindade, né? Já fez modificação em mais de 2.000 versículos. Mas como que você descobre isso e luta contra isso? Ou você é um examinador da Escritura, ou você está sendo guiado por alguém que examina e pode te ensinar, e pode te dar de graça aquilo que de graça recebeu. Pode te informar, como estamos fazendo nessa noite. Estamos dando informações gratuitamente de estudos que devemos, de coisas que devemos, como reagir diante desse sinal da vinda de Jesus acerca do engano religioso. Então vede, para você estar bem precavido, para você poder saber peneirar aquilo que é bom do que é ruim, essas duas coisas são importantes. E eu repito, ou você é um exímio leitor da Bíblia, ou você está sendo pastoreado por alguém que faz isso e pode te ajudar. Ou você, no seu grupo de estudos da escola bíblica dominical, era guiado por alguém que é um exímio estudante da palavra de Deus. Por isso que é importante, por isso que a gente não pode deixar para dar estudos bíblicos em cima da hora. Por isso que a gente não pode pegar o tema da mensagem em cima da hora. Por isso que a gente não pode deixar para pegar o estudo, o esboço, a revista, não sei como as igrejas trabalham, mas não pode deixar para cima da hora. Precisa examinar, porque precisa passar bem para o povo. E quem está ouvindo precisa estar atento, né? Por isso que é bom estar atento, porque depois, lá na frente, vai rejeitar coisas que eram princípios da palavra de Deus, mas como não conhecia, ouviu, falou, não, isso aí não é Deus não, isso aí não é amor não, isso aí não é o que eu preciso para esse momento não, vai rejeitar. Devemos ter cuidado. Vede que ninguém vos engane. Ninguém aqui, nesse versículo de Marcos e Mateus, ninguém aqui é tanto exterior como interior. Vede que ninguém vos engane. Ou seja,
esses lobos que não foram enviados por Cristo, como também a você próprio, que muitas vezes se engana, né? Vede que ninguém vos engane, nem nós mesmos. Muitas vezes estamos nos enganando a nós mesmos, né? Então, nem os de fora. Quem são esse ninguém? Vede que ninguém vos engane. Esse ninguém, veja como que a palavra chama, ninguém. Esse ninguém é essa pessoa que diz, eu sou o Cristo. Essas pessoas que não foram enviadas pelo Senhor, a Bíblia os chama de ninguém. Vede que ninguém, ou seja, alguém que está sem identidade, alguém que não tem não é um ser humano comum, é um ninguém que está debaixo de um espírito maligno e que precisa então se tornar alguém. E Cristo pode fazer isso. Cristo pode tornar ninguém em alguém. Eu já fui um ninguém, não porque disse ser Cristo, de maneira nenhuma, mas porque não conhecia Cristo. E por isso eu fui um ninguém, mas que fui transformado em alguém quando Cristo entrou na minha vida. Amém? Cristo pode fazer isso, pode transformar as pessoas. Amém? Outra palavra aqui, engane. Vede que ninguém vos engane. Veja, eu quero refletir sobre isso com você mais uma vez. Vede que ninguém vos engane. Infelizmente, devido a essa falta de exame das Escrituras, devido a essa dificuldade que algumas pessoas têm de se permitirem ser ministradas e ensinadas, aconselhadas, as pessoas acabam sendo enganadas pelos ninguém da vida. É mais fácil um ninguém enganar multidões do que um alguém. Isso pode mudar. Isso precisa mudar. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vede que ninguém vos engane. E enganar aqui significa fazer com que se desvie da rota. Enganar aqui significa fazer com que alguém esteja com um ponto de vista errôneo. Engano aqui significa torcer o pensamento das pessoas. Fazer com que o falso pareça verdadeiro. Dar aparência de verdade a uma mentira. Vede que ninguém vos engane. Ah, meus irmãos e irmãs, há tantas pessoas sendo enganadas. Há tantas pessoas com visões da vida errônea. Porque têm ouvido as vozes, porque tem sido enganado. Vede que ninguém vos engane. Pessoas que estão sendo enganadas por si mesmo. Pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos cristos. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu tenho que aqui te informar que é necessário que haja um exame das Escrituras para que este engano religioso perca força na vida de muitas pessoas. É importante que se tenha um exame das Escrituras, porque as pessoas que não examinam as Escrituras ficam reféns de pessoas, ficam reféns de ter que acreditar em tudo que ouvem. Mas também é importante, uma segunda coisa importante, que seja guiado por alguém, que seja liderado por alguém, que seja um exímio examinador da palavra de Deus. E eu quero te incentivar, que você busque examinar as Escrituras. Se você tem a facilidade da leitura, você faça isso, leia a palavra de Deus.
leia a palavra de Deus. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E se você sabe ler, faça isso. Examine as Escrituras. Em nome de Jesus. Examine as Escrituras. Uma segunda coisa importante que nós encontramos aqui, diante desses sinais acerca do engano religioso, é bem claro. Lucas 21:8 diz: não os sigais. Ou seja, não saia atrás deles. Seguir aqui, não sigais aqui em Lucas 21, versículo 8, quer dizer, não tenha nenhum tipo de negócio, nem de associação com essas pessoas. Não os sigais, ou seja, não tenha associação e nem negócio com eles. Com esse povo não se negocia. 2 João, capítulo 1. 2 João só tem um capítulo. Está lá no finalzinho da Bíblia, 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1. Sabe o que Jesus ensinou? Sabe o que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 10? E Paulo fez isso. Ele ensinou que depois de você pregar a palavra de Deus, depois de você evangelizar, e assim, não é aquele negócio de qualquer maneira não, depois de você ter feito tudo que tinha que fazer, depois de você ter a certeza de que fez tudo, de que você fez o seu papel, de que você cumpriu a sua missão, a palavra de Deus ensina que devemos sacudir o pó dos nossos pés se as pessoas insistirem em não querer ouvir. Ou seja, a partir daquele momento você deixa na mão de Deus. Não fica tentando com a tua força. Porque a única coisa que vai fazer é estragar as sementes que foram plantadas ou não. Mas é necessário o quê? Que se faça a missão. Fez aquilo que Deus mandou, aí você então sacode o pó dos seus pés. Paulo fez isso. Os judeus não recebiam a palavra de Deus. O que Paulo fez? Não tem jeito, eu vou perder muito tempo aqui. Vocês estão com a mente fechada. Vocês acham que já sabem. Não querem receber a Cristo. Não querem viver Cristo. Eu vou para os gentios. Então eu vou lá para o meio daquele povo evangelizar lá. Porque senão tem gente que fica sem evangelização por causa da teimosia. Tem gente, guarde isso no seu coração. Tem gente ficando sem evangelização por causa da nossa teimosia. Então, depois de você ter feito tudo que Cristo mandou fazer, entrega na mão de Jesus. Porque senão muita gente vai ficar sem ser evangelizada. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10. Foi isso que Jesus ensinou quando você entrasse numa casa e depois de você ter pregado o evangelho ali com excelência, passou a palavra, ensinou, mostrou com a tua vida o que deve ser feito. Então, a partir daquele momento agora, rejeitaram, não querem aceitar. Quando você sair da porta daquela casa para fora, você sacode o pó dos teus pés. Quando você sair daquela cidade que não te ouviu, daquele bairro que não te ouviu, você sacode o pé das tuas sandálias. Como sinal de que, Senhor, fiz o que o Senhor mandou e agora está em tuas mãos. Agora, se a semente caiu no coração, está com o Senhor. Se a semente caiu na beira do caminho, não tem jeito. Se a semente não caiu na terra boa, tem que deixar na mão do Senhor. E quando cai na terra boa, aonde a semente cair, deixa na mão do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 João capítulo 1, versículo 7. 2 João
1, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Veja, esse texto de João foi escrito há aproximadamente 1900 anos atrás. Há 1900 anos atrás, já tinham muitos enganadores saindo pelo mundo afora. Ele está dizendo, naquela época dos primeiros apóstolos, já tinha muito enganador. E olha o que ele vai orientar agora no versículo 8. Acautelai-vos, ou seja, vede que ninguém vos engane. Esse acautelai-vos aqui é tomem cuidado, sejam precavidos. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. João está dizendo, está escrevendo que quem ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, liberalismo, misticismo, sincretismo, falsas religiões, não é o pastor Giovanni. É quando a gente examina as escrituras, a gente vai descobrindo essas coisas. É por isso que a gente não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer desse versículo como se ele fosse a Bíblia. Por isso, nós não podemos pegar um texto da Bíblia, um capítulo, e fazer dele uma doutrina, como se aquele capítulo fosse toda a Bíblia. É nisso que surgem as heresias. É daí que surgem o mal, o câncer na vida cristã. É isso que esses que se chamam Cristo, é exatamente isso que eles fazem. É por isso que a gente precisa examinar toda a Bíblia. A Bíblia está dizendo que quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso é muito sério. Então essa pessoa, o que isso está dizendo para a gente? Essa pessoa, ela precisa de Deus. Se ela não tem Deus, ela está precisando de Deus. Ela está precisando de Deus na vida dela. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Oh, glória! Quem permanece na doutrina não é quem fica variando, não é quem cumpre um aspecto e ignora os outros. É quem permanece na doutrina, tem tanto o pai como o filho. Meus irmãos e irmãs, nós devemos tomar cuidado para não baratearmos a graça de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não permitirmos que uma heresia chamada liberalismo reine neste século presente. Pelo menos a começar em nós. A Bíblia está dizendo que quem tem o pai e quem tem o filho é quem permanece na doutrina. E a palavra doutrina aqui significa instrução, ensino. Atos capítulo 2, no outro grupo de estudos que nós fizemos, os apóstolos e os novos convertidos permaneciam na doutrina dos apóstolos, e nós estudamos
dizendo que a doutrina dos apóstolos era uma doutrina bíblica, baseada nos ensinos, na escritura do Antigo Testamento. Era uma doutrina baseada nos ditos, nas falas de Jesus, e era uma doutrina baseada naquilo que Jesus fazia, naquilo que aprenderam quando Jesus operava um milagre, quando Jesus fazia algo. Essa é a doutrina apostólica. Quem permanece nessa doutrina é a doutrina dos ditos de Jesus, dos atos de Jesus e das Escrituras Sagradas. Quem ultrapassa e vai além, a Bíblia está dizendo que não tem Deus. Nós precisamos muito orar, nós precisamos muito clamar, nós precisamos muito buscar a presença de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos ajude nesse processo. Precisamos examinar. Agora vem o mais forte ainda. Olha o versículo 10 de 2 João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco, olha isso, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, está trazendo outra doutrina, não é que essa pessoa que veio ter convosco, conosco, está vazia, não, ela está trazendo algo, ela está trazendo uma doutrina. Não é como aquele que não é religioso. Esse daqui é um texto para um religioso, para alguém que é que frequenta um templo, alguma coisa. Essa pessoa frequenta. Esse texto do versículo 7 ao 10 é para religioso. Então, se esse religioso vem trazendo a doutrina dele, agora olha aqui, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina apostólica, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Meu Deus! Isso é muito sério. A comunidade que João pastoreou, ela foi uma comunidade atingida, que sofreu muitos ataques do gnosticismo. E o gnosticismo, ele procurava diminuir a pessoa de Cristo, desacreditar um Cristo que morre, né? Um Cristo que sofre. A doutrina do gnosticismo tentava descaracterizar a obra de Cristo Jesus. E chegou num ponto que João precisou dizer à sua comunidade aqui, deixar esse texto: nem os receba, nem boas-vindas. Deixa tocar a campainha. Deixa tocar que eles vão parar, eles vão desistir. Deixa bater palma lá, porque vai ter uma hora que eles vão desistir. Então, se um religioso bate na tua porta e não traz dessa doutrina, a informação é bem radical, é lockdown. É um verdadeiro lockdown para essa pessoa. Está trazendo outra doutrina? Não receba. Não pode receber. Nem dá boa-vinda. É o que o texto, não é o pastor Giovanni. Eu não estou te dizendo isso. Eu estou citando a palavra de Deus. A decisão quem toma é você. A minha função não é decidir por você. A minha função é dizer a você, é isso que a palavra diz, que deve ser feito. Cabe a cada um de vocês decidirem o que deve ser feito. Porque senão depois, aí fica fácil. Pedir para não seguir, não adianta. Se você vai até o seu pastor pedir um aconselhamento para ele, é porque você, entendeu que você não achou a resposta, então você confia tanto nele que você vai até ele, porque você quer um conselho, E depois que o conselho é dado biblicamente, se você não faz,
aí é sua responsabilidade. Não vou fazer não. A Bíblia está dizendo, mas não vou fazer o que a Bíblia está dizendo não. Vou fazer outra coisa, né? E às vezes, pela misericórdia de Deus, acaba dando certo. Agora, se você vem a mim e fala assim, pastor, eu preciso fazer isso, não posso ficar decidindo. E quando a gente quer decidir, depois saem falando mal da gente, né? Depois ainda vai falar mal. A Bíblia está aqui, ó. Veio na tua casa, bateu na tua casa, está trazendo uma doutrina diferente da tua. O que fazer, pastor? Vou falar para você ler esse texto. Tá aqui que é para não receber nem dar as boas-vindas. Mas a gente pode fazer isso sem pedir a Deus estratégia. Aí é com você, se você quer agradar a homens ou a Deus. Aí é com cada um. Aí depende da tua escolha. Tá bom? Amém? Diante desse sinal, diante do engano religioso, que é o primeiro sinal da vinda de Jesus, ou a gente age dessa maneira ou se corrompe, né? A falsa religião, como vocês viram, ela estava rolando desde o primeiro, até mesmo antes de Cristo já rolava a falsa religião. E depois de Cristo isso multiplicou, né? Os primeiros apóstolos, nós estamos vendo aqui, da era primitiva, estão dizendo que há muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Então já havia muitos enganadores, ok? Então tome cuidado, é necessário ter um exame, conhecer a palavra de Deus, para você não ficar barateando a graça de Deus, para você não ficar agindo com uma falsa moralidade, né? Então, e para você não ficar perdendo tempo na sua evangelização, né? Precisa entender, peraí, cumpri, fiz tudo que eu tinha que fazer, eu entreguei o recado de Deus, eu fui profeta para a vida dessa pessoa, eu fiz a minha missão, eu fiz o que Jesus mandou, ok, posso deitar e dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro, agora está na tua mão, Senhor. Em todo o processo está na mão de Deus, mas até na hora da entrega, coloca na mão de Deus, filho. Coloca na mão de Deus, filha. A tua vida, o teu familiar, esse parente, coloca na mão de Deus. Deus pede para a gente fazer, mas ali não finda. Quando Deus nos envia, não finda. A Bíblia diz que Deus, quando quis salvar, o desejo de Deus era salvar o povo de Israel de suas lambanças, de suas escolhas. Deus sempre quis salvá-los. E Deus enviava vários, não enviou um profeta só de madrugada, não. Era desde a manhã até pela madrugada, ele enviou vários profetas para fazer a obra. E às vezes a gente está pensando que a gente é o único. Às vezes a gente está pensando tão soberbamente da gente sem perceber. Então o que eu quero que você entenda é uma coisa. Você fez o que Deus mandou? Você fez? Você tem paz com isso? Você falou o que Deus mandou fazer? Então agora descansa no Senhor. Fica fiel em Deus para que aquilo que você fez não se perca, né? Permanece você vivendo em Deus e você vai ver os frutos. Existem sementes que demoram muito para germinar, mas germinam. E nós não somos os únicos profetas. É importante fazer o que Deus mandou. Tudo que ultrapassa não é Deus, já não passa, não está mais Deus, passa a ser o homem e às vezes passa a ser até o maligno. Ok? Muitos enganadores têm saído, meu irmão, pelo mundo afora. Então eu quero deixar esse estudo aqui, fechar aqui, né? Porque são essas as duas orientações que nós temos nesses 3 versículos. Há mais uma orientação que está em Mateus 24, 23 a 27, mas é para um outro momento, né? Já é para um outro momento que me parece ser o momento da grande tribulação, que é uma dica que Jesus dá para quando chegar a grande tribulação, na grande tribulação, guarde isso, não é que a igreja, eu oro para que a igreja, eu peço a Deus que realmente a igreja não tenha que passar pela grande tribulação.
Se tiver que passar, vamos passar em Deus. Mas se aqui no princípio das dores, que é o que estamos, me parece, vivendo, que eu creio que estamos no princípio das dores, se no princípio das dores os sinais já são de engano religioso, de falsos cristos, falsas doutrinas, de muita heresia, de muita falsa religião aparecendo, quando chega a grande tribulação, meu irmão, você não tem ideia de como isso vai avançar. Na grande tribulação, isso vai haver uma multiplicação extraordinária. A mente das pessoas, Satanás ele vai enganar muitas pessoas, muito mais do que ainda já engana agora. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Por que na grande tribulação o diabo vai enganar muito mais do que agora? Porque ele sabe que o seu fim está mais próximo ainda. Satanás sabe que seu fim está mais próximo ainda. Então ele vai tentar destruir mais vidas ainda. Quanto mais perto se aproxima a vinda do Senhor, quanto mais os anos vão passando, mais Satanás vai trabalhando contra a humanidade, porque ele sabe estar mais próximo, cada dia que passa, está mais próximo da derrota final dele. Então, na grande tribulação, há uma orientação de Jesus sobre o que devemos, sobre quem estiver passando pela tribulação, o que essa pessoa vai ter que fazer. Mas esse sinal eu vou deixar lá para frente quando a gente chegar nos sinais da grande tribulação. Amém? Não sei se ficou bem claro para você, mas que o Espírito de Deus possa acrescentar na sua vida, em nome de Jesus, e que você possa multiplicar esses estudos para outras pessoas, se você quiser usá-los, né? Faça isso, não deixa o orgulho, o eu, deixa Deus está nos ensinando, pode usar, sabe? Pode replicar. Se você não entendeu algo, vê novamente. Se você tiver com alguma dúvida, pode me perguntar, que a gente vai tentar responder. Amém? Eu não sei, acho que a nossa irmã Elizabeth não está aqui com a gente hoje, e também nem a Ingrid também, mas deixar aqui também minhas felicitações para elas, que Deus as abençoe, em nome de Jesus, e complete anos de vida e vida abundante. Também peço aos irmãos, vamos encerrar aqui fazendo uma oração pela nossa irmã Maria, que teve que fazer uma traqueotomia, eu acho que esse que é o nome, que é para poder respirar melhor, né? E também vamos orar pelo nosso irmão Toninho, José Antônio, que hoje teve um acidente trabalhando, a maquita se cortou da virilha, recebeu 25 pontos, um corte bem profundo, não chegou a pegar no osso, mas bem profundo, foram dados 25 pontos na perna dele. Ele vai ficar um tempo agora, mais um tempo ainda, né, sem poder agora trabalhar novamente, e nós estaremos orando pela vida do servo de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, sela essa palavra que estudamos em nosso coração, dá-nos, ó Pai, paz e tranquilidade para sermos obreiros do Senhor, conforme a Tua palavra e o Teu querer. Senhor, muitas vezes a gente quer lutar com a força do nosso braço, e o Senhor não nos chamou para ajudar a Tua igreja, o Senhor nos chamou para fazer a Tua obra através da igreja. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que é o Teu Espírito quem dá o crescimento. Que possamos ter paz, que possamos realizar aquilo que é preciso ser feito, mas que possamos ter a paz necessária para sabermos o momento certo, ó Pai, de entregarmos ao Senhor.
para que, ó Deus, não cometamos o mesmo erro daqueles que ultrapassam a doutrina. Em nome de Jesus. Toma a Igreja Metodista de Vargem Grande, da Prata, em tuas mãos. Toma cada irmão e cada irmã, a irmã Floraí, lá de São Paulo. Abençoe a vida dessa irmã querida que tem participado conosco nesse grupo de estudo. E aos demais irmãos e irmãs que estão nesse grupo de estudo comigo. Que o Senhor nos abençoe. Toma nossas vidas em tuas mãos. Oramos pela vida da irmã Maria, oramos pela vida do irmão Toninho. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer a tua cura, operar o teu milagre de restauração na vida dos teus servos. É o que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quarta-feira, nós estaremos, amanhã, né? Estaremos na nossa live de culto, às 8 horas da noite. Deus tem uma palavra ao teu coração, mais uma palavra de direcionamento acerca da vontade de Deus para nós. Também na quinta-feira temos nosso culto lá na Prata, né, com o irmão pastor José Carlos e a Simone, também nossa live às 8 horas, no Facebook da irmã Simone Lima. E na sexta-feira, sexta ou sábado, eu vou ter que confirmar ainda, porque eu tenho que ver com o pastor Mário Jorge, se ele vai poder nessa semana fazer a live. Eu fico para confirmar a nossa entrada agora, né, na segunda fase no segundo bloco dessa primeira fase acerca do princípio das dores. Nessa primeira fase, chamada princípio das dores, está dividido em 2 blocos, que é engano religioso, e o segundo bloco é guerras e consequência das guerras. Tá ok? Deus os abençoe, uma boa noite. Paz do Senhor, pastor José Carlos, a minha esposa, a irmã Selma, a irmã Norma, boa noite, a irmã Floraí, boa noite, a irmã Joana, boa noite, a todos os demais irmãos e irmãs, uma boa noite e fiquem na paz de Jesus.